Dando sequência às nossas análises diárias, né? Essa semana começando a lição 3. E o apontamento de hoje está em Isaías 42, de 5 a 7, e Isaías 43, de 10 a 13. Para ajudar os irmãos no entendimento com relação a esses textos, vale lembrar que Isaías ele é um profeta messiânico. Ao mesmo tempo que ele fala de Israel, da redenção de Israel, ele profetiza o nosso Redentor, que é o Messias, Jesus Cristo. E no decorrer aqui da explanação desses textos, eu quero mostrar para vocês como ele aborda a vinda do Messias, tá bom? Então vamos ler. Isaías 42, do versículo 5 ao 7, diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra, e tudo o que produz, que dá respiração ao povo que nela está, a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomei pela mão, e te guardei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Olha que interessante, luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere que jazem em trevas. Ele anda, tá, com o relato da importância de Israel, e que nele haveria o Redentor de todos os povos, de todas as nações. Eu quero ler aqui alguns versículos antes, para vocês entenderem. Versículo 1 diz assim: Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Olha, nesse versículo, Isaías está falando diretamente do nosso Redentor, Jesus Cristo. Agora, quando a gente analisa aqui o versículo 7, ele diz assim: para abrir os olhos dos cegos e tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Como que a gente consegue provar que aqui se trata do Messias? Simples, analisando as Escrituras. Como eu sempre digo, a palavra de Deus ela nunca se contradiz, nunca, de forma alguma. Ela sempre se completa. Ela sempre testifica a verdade, porque a palavra é a verdade. Então vamos lá. Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos analisar comigo. Lucas, capítulo 4, do 17 em diante. Diz assim: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Seguindo, fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agora, essa escritura de Isaías, onde está? É uma profecia feita lá em Isaías 61. Vamos lá comigo, vocês vão entender isso aí. Isaías capítulo 61. Olha o que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui, prova que os textos mostram a vinda do nosso Messias, e essa promessa era para o povo judeu, mas eles não o receberam. O que o próprio Jesus disse: Eu vim para os meus e os meus não recebeu. Ok? Agora vamos analisar Isaías 43. Isaías 43, do versículo 10 ao 13. Diz assim: Acompanhe comigo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse texto, ele mostra que através de Israel, Deus ia cumprir o resgate que ele havia prometido lá em Gênesis 3,15. Tá? Para a gente poder compreender isso, a gente precisa ler alguns versículos antes de Isaías 43. 43 do 1 em diante diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui é a certificação de que Israel é um povo separado
para Deus, por Deus, para Deus. Continuando, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha, isso aqui é algo majestoso. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Do que fala isso aqui? Pelas águas estarei contigo. Pelas águas. O dilúvio. O dilúvio. Deus esteve com o seu povo. Ele não tinha separado Noé e sua família? Ele esteve com o seu povo o tempo todo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Olha Deus operando o resgate da humanidade através do povo de Israel que ele separou para ser referência às nações. Seguindo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha, dois pontos que a gente pode contrapor aqui. Quando Moisés vê a sarça ardendo em chama, a sarça ardendo em chama mostra que Israel, a sarça é Israel, e que as chamas contra Israel não os consumia. Porque a sarça era um arbusto muito seco, então facinho ele pegava fogo. Ele era exotérmico. Ele pegava fogo sozinho. Mas quando Moisés olha e vê a sarça pegando fogo, vê que a sarça não se consumia. Quem representa a sarça? O povo de Israel. Não se consome. O fogo pode vir e arder sobre eles, mas Deus estabelece a vitória. Por isso que Deus fala com Moisés. Deus falando com Moisés, ele mostra a sarça, ele protegendo o povo de Israel. Tem mais. Quando a gente vê lá Misael, Ananias e Azarias, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel, no livro de Daniel, quando eles não adoram a estátua de Nabucodonosor, aí eles são lançados na fornalha de fogo ardente. E o que Nabucodonosor vê? Ué, nós não lançamos 3 na fornalha? Por que eu vejo 4? Ou seja, eles não ficaram nem com cheiro de fumaça, não teve nenhum tipo de chamuscado, não queimou nem os pelos, nem o tecido, nada. E havia o 4º homem dentro da fornalha, o próprio Senhor. O anjo do Senhor estava lá junto com eles. Por quê? É promessa de Deus proteger Israel. É promessa de Deus proteger Israel. E Deus protege Israel. Por quê? Porque logo à frente aqui, Isaías é um livro que foi escrito cerca de 700 a 720. Entre 720 e 730, algo assim, antes de Cristo. Olha quanto tempo já havia a profecia de vir o nosso Redentor. Então, Isaías está mostrando que o Senhor sempre protegeria Israel até a vinda do Messias. Hoje Israel passa, nós estamos vendo as notícias aí dos bombardeios, né, e essa situação catastrófica, terrível, tenebrosa acontecendo, mas observe, Deus protege Israel. Eles nunca perderam uma guerra. Isso acontece porque eles pecam. Por eles estarem afastados de Deus, terem rejeitado o Messias, e não se aprumarem e reconhecer o Senhor Jesus como o Redentor, eles sofrem as consequências, mas constantemente Deus protege eles. Mas vamos mais a fundo que vocês vão ver algo aqui majestoso. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 5 de Isaías 43, olha o que fala assim, ó, não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazeis meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Do que está falando esses versículos? 5, 6 e 7. Do que está falando? Olha que nós vimos aqui, do 10 ao 13, que o povo de Israel serviu de testemunho. Serviu de testemunho a vinda do Messias. Porque foi pelo povo judeu, o povo de Israel, que o Messias veio. Correto? Então vamos lá. Aí o próprio Senhor disse assim, que operando eu, quem impedirá? Então, independente das circunstâncias de Israel ter reconhecido o Senhor como Messias ou não, Deus, ele cumpre todos os seus desígnios, independente das circunstâncias. E uma coisa que a gente tem que observar é que a gente não pode ficar preso às circunstâncias. A gente tem que transpor as circunstâncias, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Então vamos lá. Do que está falando aqui? Perceba que ele trará do Oriente, do Ocidente, do Norte ele fala do Sul, não retenhas, enfim, de toda a extremidade da terra, né? Ele fala isso. Aí, se a gente pegar o Sermão do Monte, vamos lá, em Mateus 24, a partir do versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola. Olha, presta atenção.
Aqui está falando justamente daquilo que Isaías falou, que é chamar dos quatro cantos da terra, né, e até dos confins, o seu povo, para reuni-los novamente. É aqui ele diz, vou ler o 31 de novo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Irmãos, preste bem atenção. Aqui, o Senhor está falando do povo que ia ser trazido de volta. O que aconteceu no exílio? Que Isaías estava passando, Jeremias estava passando, Amós estava passando. O que estava acontecendo? Eles estavam exilados. O povo do sul com os assírios, o povo do sul com a Babilônia, o povo do norte com os assírios, eles estavam sofrendo o exílio. E desde então, eles não conseguiram mais se juntar como antes. Vou ler aqui com os irmãos, 33 em diante diz assim: igualmente vós, quando verem todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que diz lá em Isaías 43? Versículo 3 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E aí Jesus diz aqui: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui, quando nós lemos do 31 em diante, do 30 em diante, o Senhor está falando do povo que ia ser trazido de volta. E o que aconteceu? Em 1948, foi decretado o Estado de Israel. Quando foi decretado o Estado de Israel, o povo começou a se juntar de volta. E, seus irmãos, é simples, é só jogar no Google e pesquisar, no YouTube, pesquisar o povo que está sendo retornado agora, recente. Tá? Tem alguns anos agora, recente, que eles estão usando da tecnologia, estão verificando os DNAs das pessoas, tentando encontrar as outras tribos que se perderam. E estão tentando trazer de volta, resgatar de volta e ajuntar o seu povo, reconhecer eles como nação, Israel, né? E ajuntar o povo. Isso tem acontecido, muitos têm voltado. Teve pessoas do Brasil, teve pessoas de outros países que estão voltando, sendo reconhecidos como descendente das tribos de Israel. Tá? Então aqui, tá, quando o Senhor fala isso aí, ó, aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Quando ele fala isso, ele está fazendo uma analogia disso que está acontecendo agora. Então a gente tem que estar pronto para o que há de vir. A volta do Messias está aí, ó, é iminente. Está à porta. Daqui a pouco nós seremos arrebatados. Aí acontecerá a grande tribulação e nós estaremos na boda do Cordeiro. Você está pronto? Vamos lá, vamos analisar mais um pouco. Vamos ler comigo Isaías 43, versículo 8. Diz assim: trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Olha o que Jesus falou. Eu quero que vocês entendam por que Isaías, tudo que ele fala de Israel, ele faz uma profecia do Messias. Vamos ler comigo Mateus 3, do verso 10 em diante. Presta atenção. Vamos ler o 9. Vocês vão entender. O 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse. Mas vamos lá, do 10 em diante diz assim: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? E respondeu Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Que profecia de Isaías é essa que o texto de Mateus está falando? Vamos lá em Isaías capítulo 6, do versículo 8 em diante. Vamos ler do 8 em diante. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma conotação do próprio Senhor Jesus dizendo ao Pai: envia-me a mim. Agora vamos lá, do 9 em diante. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis. Olha,
Isaías profetizando o que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus 13. Ouves de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e converter-se e seja sarado. Olha, irmãos, nós temos um grande privilégio, porque Israel tem a promessa. Israel tem a promessa de que haveria de vir o Redentor. Abraão entendeu isso e compreendeu que isso era muito mais excelso, era algo além do que a terra pode oferecer. Mas Israel, no decorrer do tempo, se perdeu lutando por terras, lutando por território, lutando por seu reino, seu império, deixando de ser referência às outras nações de que havia um Deus que ama a humanidade. Então, ele envia o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, para dar vista aos cegos. Nós que estávamos longe, como lá disse em Isaías 42, como disse em Isaías 43, que nós acabamos de ler. Nós estávamos em trevas. Só que ele veio e nos trouxe a luz. Resplandeceu a luz sobre nós. E nós fomos resgatados. Como disse, o Israel era referência para que o povo gentil fosse alcançado. E nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Quem não recebeu são eles. E hoje, as consequências dos que eles sofrem, nada mais é a mão de Deus permitindo tudo isso. Porque Deus ama esse povo. E a nós, eles nos deu um privilégio muito maior. Porque o amor dele superabundou. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que o amor de Deus superabundou sobre nós. O amor de Deus para o povo de Israel é um amor muito grande. Mas por nós, superabundou. Foi muito mais superior. Então, meus irmãos, sabe que o seu chamado, a sua vocação, está em Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, para justamente o nome dele ser glorificado em todos os seus atos. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando cada um de vocês. Abraço.